Olá, bom dia pessoal, tudo bem? Como que vocês estão nesse período aí de quarentena? Espero que todos vocês estejam muito bem, respeitando realmente a quarentena, até porque vocês podem também, né, caso ocorra aí uma transmissão da virose, vocês podem levar para os avós de vocês e a gente tem que evitar isso, beleza? Então, galerinha do 8º ano, nós vamos falar sobre o sistema nervoso, né? Para a gente introduzir o sistema nervoso, gostaria de fazer uma analogia com vocês. Essa analogia seria relacionada, por exemplo, ao computador. Quando a gente fala de sistema nervoso, a gente está falando de um sistema que está comandando todas as atividades no nosso corpo, no nosso organismo. Como acontece, por exemplo, com o computador. Quando a gente está lá, a gente precisa utilizar o computador. O que eu faço primeiramente? Obviamente, né? Primeiro eu vou ligar o computador. E aí, o que vai fazer o computador funcionar? Quem sabe me dizer? Alguém sabe? A placa-mãe. Muito bem, a placa-mãe seria o nosso sistema nervoso. A gente precisa da placa-mãe para que ela comande as atividades ali que nós vamos utilizar no nosso computador. Então, aqui nós temos o sistema nervoso. E quem vai comandar as atividades no nosso corpo é justamente o sistema nervoso. Ele é o sistema de coordenação e comando, o comando das operações, né, das funções que estão acontecendo aqui dentro do nosso organismo. Quando a gente fala, por exemplo, de sistema nervoso, o primeiro órgão que vem à nossa mente é o cérebro. Mas não é somente o cérebro o único órgão do sistema nervoso. Existem outros órgãos também ligados aí ao sistema nervoso, né? Não é somente o cérebro. Mas antes da gente começar a falar sobre o sistema nervoso propriamente dito, vamos falar um pouquinho aqui sobre os neurônios. E aí eu gostaria que vocês, porventura, com o livro aí em casa, vocês acompanhassem comigo a partir da página 31, ok? Página 31, página 32 é o que eu vou falar para vocês na aula de hoje. E aí, posteriormente, a gente vai dando continuidade no conteúdo. Então, olha só. O sistema nervoso, ele é formado por células nervosas. Essas células nervosas têm como função, e a principal célula nervosa, na verdade, a gente vai chamar de neurônio, né? Nós já estudamos um pouquinho a respeito dessas células, quando a gente falou lá da organização do corpo humano, né? O corpo humano é formado por células, tecidos, órgãos e sistemas, e assim sucessivamente. E aí a gente vê um pouquinho lá das células nervosas. Essas células, a principal célula nervosa do sistema nervoso é essa aqui que eu desenhei, né? Obviamente, os meus desenhos são lindos e maravilhosos, vocês já estão acostumados com eles. E essa célula aqui é o neurônio. É a principal célula do sistema nervoso. O neurônio, ele é a célula que vai captar as mensagens, os estímulos que estão vindo do ambiente e vão levar esses estímulos até o cérebro, né? Formado também por outros tipos de células, onde ocorrerá então a transmissão e a condução aí desses estímulos e posteriormente a interpretação aí desses estímulos, certo? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma célula nervosa que ela é chamada de neurônio. Esse neurônio, ele é formado por partes. Dentre essas partes, que nós vamos colocar aqui para vocês, aqui em cima, nós vamos chamar de dendritos. Os dendritos, eles têm uma função que é justamente captar as informações, os estímulos que estão no ambiente. A luz, o som, as cores. Então, quem vai fazer essa captação desses estímulos é aqui a parte do neurônio chamado de dendritos, beleza? Depois, nós temos aqui, ó, o corpo celular. E aqui no corpo celular, a gente também tem a presença do núcleo, né? A gente sabe que toda célula, ela tem a presença de núcleo, com exceção das hemácias. Logo, a gente tem um corpo celular e o corpo celular, ele vai captar, ele vai receber aqui os estímulos trazidos pelos dendritos e esses estímulos serão conduzidos aqui, ó, para essa área
que nós vamos chamar de axônio. Os axônios, eles transmitem essas informações até chegar aqui na porção final, até chegar aqui nessa região final, que nós vamos chamar aqui, ó, de região terminal do axônio. E aí, os estímulos, então, serão passados por esse neurônio, por essas células nervosas, até a captação lá no sistema nervoso, no cérebro, né, propriamente dito, e aonde vai acontecer, então, a interpretação. Olha lá comigo, gente, lá na página 32, no livro de vocês, ele está mostrando aí também essas partes. E aqui, ó, gostaria depois que vocês em casa sublinhassem as funções de cada uma dessas partes. Os dendritos com a função de processar, né, as informações recebidas, eles vão receber essas informações, vão processar, os dendritos vão receber essas informações, vai encaminhar essas informações aqui para o corpo celular, onde vai acontecer o processamento dessas informações, e em seguida eles vão fazer o quê? Conduzir essas informações ao longo do axônio. E aí as informações serão passadas então para todas as regiões do nosso corpo, beleza? Pessoal, vamos lá na página 33 e eu gostaria que vocês fizessem uma correção. Lá no livro de vocês, na parte verde, está escrito assim, ó, dendritos. Vejam só, lá no livro de vocês, na página 33, onde tem um desenho igual esse meu aqui, melhor, obviamente, tem essa palavrinha aqui, né? Só que lá na página 33, vou puxar aqui um esqueminha aqui para baixo. Lá na página 33 está escrito assim, ó, dendritos, ok? Então, por favor, façam a correção. Não existe, ó, não é com a letra T, belezinha? É com a letra D, ok? Houve um errinho aí, provavelmente de digitação, né, do texto, ok? E aí, ele está mostrando para vocês, nessa página 33, como acontece, então, a condução dos impulsos nervosos. Então, os impulsos nervosos são recebidos aqui, ó, nos dendritos, passam para o corpo celular, onde será processado, e esses impulsos serão conduzidos aqui até a região terminal do axônio, beleza? E aí, o que acontece? Para a condução desses impulsos nervosos, e para que ocorra, na verdade, o processamento das informações, a gente tem um espaço entre um neurônio e outro que a gente vai chamar de fenda sináptica. Essa fenda sináptica, ela acontece justamente para que ocorra aí a transmissão das informações. E aí, o espaço entre um neurônio e outro, o espaço entre um neurônio e outro, é o que nós vamos chamar aí de fendas sinápticas. Essas fendas sinápticas, esses espaços, eles não são espaços para que ocorra, na verdade, a condução dos impulsos nervosos. E a sinapse nada mais é do que a transmissão dos impulsos nervosos. Então, ela é a responsável por transmitir aí e por processar, na verdade, né, esses impulsos nervosos. Então, nesse espaço aqui, a gente vai ver a condução, né? Vai ter aqui a chamada fenda sináptica. Fenda sináptica. E aí, é aqui na fenda sináptica que vai acontecer as sinapses, belezinha? Outra coisa, mas como assim, professora, tem um espaço? Justamente, então vamos supor que o meu braço é um neurônio, aqui o outro neurônio, e existe um espaço. Nesse espaço aqui está acontecendo justamente a liberação de substâncias que foram processadas lá no corpo celular e transmitidas, transformadas então em impulsos, transformadas então em estímulos, né? E essas substâncias são substâncias químicas produzidas, por exemplo, pelo nosso sistema endócrino, que é um sistema também que vai cooperar com o sistema nervoso.
Essas substâncias aqui, ó, são chamadas de neurotransmissores. Os neurotransmissores, eles são substâncias químicas, são hormônios que são produzidos aí para coordenar, para controlar, na verdade, as atividades aqui do nosso sistema nervoso, das nossas células nervosas, beleza? Então, eu também gostaria que vocês, lá na página 33, grifassem depois esse quadrinho azul aqui, onde ele está falando para vocês justamente da sinapse e também ele está falando sobre os neurotransmissores, ok? Mas, professora, as únicas células que que ocorrem no sistema nervoso são os neurônios? Não, os neurônios, eles são as principais células, né? Praticamente o sistema nervoso todo é formado de neurônios. Mas também existem outras células. E essas células, na verdade, elas vão alimentar os neurônios. São células que vão funcionar como sustentação ou ainda como fonte de alimentação dos neurônios, que são as chamadas células da glia e também as chamadas células, ou também chamados aí de astrócitos. Essas duas células aqui, elas também vão compor o sistema nervoso, ok? Então, o conjunto, né, de células vão formar o tecido nervoso e, consequentemente, vão formar os órgãos do sistema nervoso e, com isso, os seus sistemas, beleza? Então, ó, as células da glia, ela vai ajudar na sustentação dos neurônios, enquanto que os astrócitos, eles estão relacionados com uma alimentação. Eles vão fornecer substâncias que alimentem e que permitem aqui, ó, o funcionamento adequado dos neurônios, beleza? Então, gostaria que vocês também depois pegassem lá no livro de vocês, acompanhassem aí também, fizessem uma leitura, que eu falei para vocês aqui a partir da página 31, né? Falando aqui um pouquinho sobre as funções gerais do sistema nervoso e a gente começando aqui na página 32, falando especificamente das células nervosas, né? Que são as células formadoras do sistema nervoso. E continuando aí na página 33, certo? Agora, gente, tem as atividades, né? Obviamente que a gente tem que reforçar aquilo que nós estamos estudando, a gente tem que reforçar também com atividades. A leitura, sempre importante, mas também eu preciso reforçar com vocês as atividades. Para isso, e como atividades aí para casa, vocês têm as páginas. Vou apagar aqui, beleza? Para ficar mais fácil. Alguma pergunta, alguma dúvida, vocês podem mandar no e-mail que vocês já receberam, para que a gente possa aí sanar as dúvidas de vocês, tá bom? A atividade, ela é uma atividade bem bacaninha de interpretação, então tem aí para vocês fazerem algumas atividades. E eu vou retomar umas atividades que ficaram pendentes anteriormente. São 2 textos, na verdade 3 textos, bem bacanas falando sobre as células tronco. Então, vou colocar aqui as páginas. Páginas 27 a página 30. E vocês têm aí atividades na página 34 até a página 36. Beleza? Por hoje é só, tá bom? Até a próxima aula.